Aprenda como se libertar definitivamente da ansiedade. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A ansiedade rouba a paz e atrapalha a nossa comunhão com Deus. Pois quando estamos ansiosos, perdemos a fé e olhamos somente para as circunstâncias. Ouça até o final esta mensagem e aprenda como controlar a ansiedade. Eu acredito que em toda a história da humanidade, nunca houve uma geração que ficasse tão ansiosa. As pessoas, mesmo confiando em Deus, têm vivido à base de calmantes. Têm se preocupado cada vez mais. Eu conheço pessoas que elas têm um problema para resolver daqui a alguns dias e elas já começam a se preocupar agora. É por isso que o nome diz preocupar. Elas se ocupam de algo que ainda nem aconteceu. Muitas pessoas estacionam sua vida e deixam de fazer o que tem que ser feito. Não vivem suas vidas e não focam em seus sonhos. Elas nem têm coragem de tentar realizar nada, porque elas já estão tão pessimistas que elas acham que não vão conseguir. Eu acredito que isso seja porque muitas informações estão entrando em nossa mente. Nós vemos nos jornais tantas tragédias, notícias ruins. E eu sei que acontece mais coisas boas do que coisas ruins. Mas parece que essas tragédias têm um efeito muito mais devastador na nossa mente e achamos que, a qualquer momento, isso vai acontecer conosco. Quantos pais têm medo de perder os filhos? Quantos filhos têm medo de perder os pais? E nós devemos, diante disso tudo, confiar em Deus. Porque é somente a nossa confiança em Deus que vai nos ajudar a vencer a ansiedade. E eu quero ler para você o que Jesus disse a respeito disso, em Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Eu acredito, meu irmão e minha irmã, que a raiz da ansiedade é nós nos preocuparmos com aquilo que não está sobre o nosso controle. Jesus disse que não devemos nos preocupar com a nossa própria vida. E o que é que as pessoas têm feito hoje em dia? Elas estão preocupadas somente consigo mesmas. Se preocupam com o corpo, se preocupam em como estão diante das pessoas. Elas se preocupam em se manter saudáveis, em se manter inteligentes. Mas Jesus disse que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus. E Deus então cuidará de nós de uma maneira que nós não poderíamos cuidar por nós mesmos. Quantas pessoas acham que vão viver para sempre? Acham que se fizerem certas coisas, vão viver mais anos. Mas é Deus quem controla tudo. E é por isso que Jesus disse para nós não nos preocuparmos com essas coisas, porque Deus promete cuidar de nós muito melhor do que nós podemos imaginar. E Pedro, o discípulo de Jesus, eu acredito que ele aprendeu com Jesus a como não viver ansioso, como confiar mais em Deus. Olha o que ele disse, eu vou repetir a mesma passagem do início da mensagem, em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
Meus irmãos e irmãs, lançar significa atirar, ou seja, jogar definitivamente tudo que te preocupa e que te traz ansiedade para Deus e soltar. Soltar definitivamente. Não pegue de volta, porque se pegar de volta, você não está confiando inteiramente na intervenção de Deus. E olha o que Paulo complementou dizendo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceba aqui que Pedro e Paulo disseram exatamente a mesma coisa. Não guarde ansiedade com você, mas lance diante de Deus todas as suas preocupações. Tudo aquilo que está te pressionando, que está sufocando o seu coração. Você não tem que resolver tudo sozinho. Deixe que Deus resolva, que Ele batalhe por você. Jesus disse que nos deixou a sua paz. Em João 14:27 diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Meu irmão, minha irmã, se Jesus já nos deu a paz, não temos por que sentir medo, ansiedade e preocupação. Se Ele já nos deu, precisamos agradecer, nos apropriar, tomar posse pela fé do que Ele já nos deu e seguir em frente. É simples assim. Acredite no que eu estou falando. Precisamos nos apropriar pela fé do que o Senhor já nos deu, através da morte e ressurreição de Jesus. No Antigo Testamento, temos diversas passagens em que o povo de Deus estava oprimido, estava em um beco sem saída, como diante do Mar Vermelho. E eles então clamaram a Deus, e naquele momento Deus deu livramento. Deus abriu a porta. E aqui, Paulo disse o seguinte: confie no Senhor de todo o teu coração e com ações de graças, agradeça a Deus no momento que você está vivendo. E não queira entender como tudo vai se resolver, porque o que tira a nossa paz é o fato de nós queremos achar que sabemos o que Deus deve fazer. Mas Deus tem um caminho muito mais elevado que os nossos. Aquilo que nós achamos que é o certo, Deus já está enxergando lá na frente. E Ele sabe como resolver da melhor maneira. Talvez não vai ser no seu tempo. Talvez não vai ser no meu tempo. Mas o tempo de Deus é perfeito. E você só desfruta da vontade de Deus quando você confia nele de todo o coração. E a promessa é, meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo vai guardar o seu coração e a sua mente, se você confiar nele. Então entregue a Ele os seus problemas e Deus cuidará de você de um jeito muito especial. Eu tenho certeza disso. E aproprie-se pela fé da paz que excede o entendimento, já concedida por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas estão cheios de preocupação e ansiedade. Muitos deles, mesmo amando a Ti, não conseguem se apropriar pela fé
da paz que excede o entendimento que Jesus já nos concedeu. Muitos não conseguem entregar os seus problemas e preocupações a Ti, para que o Senhor cuide da melhor forma. Que através, Senhor, desta mensagem e desta oração, o Seu Santo Espírito revele tudo isso aos corações de todos os meus irmãos e irmãs. Confiamos em Ti, Pai. Te amamos, Jesus. E agradecemos por tudo o que o Senhor fez por nós, pelo seu sacrifício vivo naquela cruz. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cinco travas para um futuro brilhante. Lance suas sementes. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Muitas pessoas plantam coisas e preparam um futuro de paz. Outras, não. Toda semeadura leva um tempo para ser colhida, e isto não ocorre de um dia para o outro. Não sei, meu irmão, minha irmã, como está a sua vida hoje, mas muitas pessoas vivem hoje colhendo maus frutos do que elas plantaram anos atrás. Agora, se você anos atrás estava junto de Deus e hoje não está mais, Deus não vai cancelar a sua colheita, que é um direito seu, pelo fato de hoje você estar agindo de maneira errada. O problema é o seu futuro. Hoje, as sementes que estão caindo no chão estão criando um futuro para a sua vida. Não pense que pelo fato de você estar cometendo um erro hoje, amanhã, no outro dia, você irá colher. Não é assim que funciona. A Bíblia está debaixo da lei do plantar e colher, a lei de semeadura. E como toda plantação existe a regra do tempo, muitas coisas que colhemos hoje são coisas que plantamos anos atrás. Agora, como será o futuro? O futuro será como você vai estar daqui 5 a 10 anos. E quem não tem visão de futuro, não tem a mínima ideia do que plantar agora. Quem sabe programar seu futuro, quem sabe ver o seu futuro, toma atitudes totalmente contrárias de quem não enxergou nada ainda. Hoje, vamos falar sobre 5 coisas que poderão atingir a sua vida, 5 travas que poderão travar o seu futuro, caso você não as combata hoje. As 5 travas são a dor, a dúvida, a ignorância, o desequilíbrio emocional e estar no mesmo barco com a pessoa errada. Deus colocou o poder de decisão em nossas mãos para que pudéssemos construir, segundo a vontade dele, o nosso futuro. Só que quando começamos uma construção, sempre surgem as obstruções, os impedimentos, as coisas que travam a obra. O inimigo investe o máximo possível em colocar travas no que está para acontecer, visando travar o seu caminho para o futuro. Vamos falar de cada trava individualmente. A primeira, a dor. A trava clássica de um ser humano é a dor. E o inimigo investe muito na dor. É uma estratégia clássica dele. O inimigo não tem pressa. Então ele começa a investir desde a infância para que as dores virem traumas e os traumas paralisem totalmente o seu futuro. Os traumas são travas que impedem de você passar a porta para o futuro. Talvez cada um de vocês tenha uma dor para contar.
A dor é a trava clássica do inimigo para impedir que você abra a porta do seu futuro. Você precisa identificar a sua dor, refletir quais são as dores que atingem a sua vida, que impedem seu futuro de acontecer. Precisamos identificar as estratégias do inimigo, pois podemos estar virando a chave e a porta não está abrindo. As travas só vão cair se elas forem identificadas. Quando a trava da dor for identificada na sua vida, você poderá começar a combater isso de uma forma mais focada. O problema da dor é que a partir do momento que você não a trata, não tirando ela de você, ela vai se enraizando e ficando mais profunda, impedindo que você desfrute dos dias bons. A segunda trava é a dúvida. A dor é uma trava na porta do seu futuro. E às vezes, quando você retira essa trava, você encontra uma outra chamada dúvida. A dúvida é o maior inimigo da fé. Onde a dúvida se encontra, a fé não pode estar. Onde a fé chega, a dúvida vai embora. Logo, acreditar, ou seja, não duvidar, é o primeiro degrau da escada da fé. O apóstolo Tiago vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 6: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, a dúvida faz você se tornar uma pessoa inconstante. O inimigo conhece a palavra e ele sabe que se ele plantar uma semente de dúvida em você, ele já travou totalmente o seu futuro. Todas as nossas conquistas, obrigatoriamente, serão conquistadas pela fé. E a administração disso será realizada com a sabedoria. A fé é uma chave que abre as portas para o seu futuro. Porém, onde há dúvida, não pode ter fé. E o inimigo, sabendo desse simples cálculo, busca estratégias para que a dúvida entre em seu coração. E aí, meu irmão, minha irmã, quando juntar a dúvida com a dor, já era. A terceira trava: ignorância. Mais do que a dor, mais do que a dúvida, o que mais temos sofrido atualmente é de ignorância. A ignorância sempre vai tentar te cegar, principalmente nos dias que você precisa estar de olhos abertos. As pessoas hoje em dia, devido às facilidades que a tecnologia oferece, buscam distrações em vez de buscar conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: O meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas querem tudo mastigado, querem que as coisas caiam do céu e não querem pagar o preço para conquistar seus sonhos. Analise a sua vida hoje e veja se verdadeiramente você tem buscado conhecimento para colher no seu futuro. A quarta trava: desequilíbrio emocional. Se você reparar, esses pontos estão todos ligados uns aos outros. O desequilíbrio emocional é mais ou menos a junção de todos esses pontos, fazendo que você entregue o controle da sua vida ao mundo externo. E o que é desequilíbrio emocional? É quando você perdeu a liderança interior e qualquer coisa externa tem o poder de tocar em você, ferir e desequilibrar. Se você está desequilibrado emocionalmente, você verdadeiramente não está devidamente conectado a Deus. Porque se você está em conexão com os céus, nada que vem de fora tem o poder de mudar o que já está dentro. A Bíblia vai dizer que maior é o que está dentro do que está lá fora. Por exemplo, uma crítica, uma ameaça,
são coisas que vêm de fora. A dúvida é algo que vem de dentro. Repare uma coisa, que se você der margem a alguém, a alguma pessoa, isso vai te explodir. Mas se você não abrir os olhos, você vai se implodir. Você corre o risco estando com você mesmo. Você corre o risco estando com outras pessoas. Ou seja, sozinho você implode, com outros você explode. O externo afeta a sua vida da mesma forma. E se o seu interior não tiver ajustado, vai afetá-lo também. Agora eu vou te falar algo incrível. Quando a Bíblia diz que nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós, claro, se você acreditar verdadeiramente nisso, você consegue combater tudo isso imediatamente. Ele percebeu que se nós tentássemos viver a vida do jeito que quiséssemos, iríamos afundar. Então ele pagou um sacrifício pela nossa ignorância. Foi uma estratégia divina para que você não ficasse na mão do seu interior e nem nas coisas exteriores. O desequilíbrio emocional é a junção de tudo o que falamos até agora. E hoje em dia acaba derrubando muitas pessoas. Para entendermos mais sobre desequilíbrio emocional, iremos entrar um pouco na vida de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1 diz: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O profeta Jonas ficou irado pelo fato de Deus ter salvado uma cidade. Quando Deus salvou Nínive, ele ficou irado. Como que um profeta pode ficar totalmente irado porque Deus faz um bem? É porque, mais do que a vontade de Deus, ele estava com raiva das pessoas que viviam em Nínive. Quando você é desequilibrado emocionalmente e coloca sua raiva, suas emoções, seu ódio na frente da vontade de Deus, ainda que seja ungido profeta, ainda que Deus tenha confiado coisas muito valiosas em suas mãos, você pode estragar tudo pelo desequilíbrio emocional, porque você sempre colocará suas emoções na frente das decisões divinas. Você vai preferir escutar a voz do seu eu do que a voz do Espírito Santo. Vamos continuar a passagem. No capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas aqui, ele revela que ele tinha patologias clínicas, porque as emoções dele estavam tão afloradas que ele estava com raiva de Deus, porque Deus salvou um povo que ele queria que morresse. Mas repare que Deus vai agir como Deus bom, paciente, amoroso que ele é, e vai fazer uma sessão de psicologia com Jonas. Deus é misericordioso, realmente ele é tardio em se irar. Se fôssemos nós humanos, ficaríamos irados com Jonas pela atitude dele. Mas Deus não. Deus vê todo o seu erro e sua ignorância e fala com Jonas de forma mansa. Olha o que diz em Jonas 4, versículos de 4 a 8. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre.
Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: "Para mim seria melhor morrer do que viver." Jonas aqui se mostra completamente bipolar e desequilibrado mentalmente. Em um dia pede a sua morte, em outro se alegra e novamente pede a sua morte. Ou seja, quando as coisas não saem do jeito que o bipolar quer, ele amaldiçoa Deus, ele pede a morte, ele deseja o mal. Entenda, nem toda pessoa que feriu você era uma pessoa que servia ao inimigo. Às vezes essa pessoa até pertencia a Deus, mas era uma pessoa desequilibrada, bipolar. Desequilíbrio emocional é o que mais trava o seu futuro. Coloca um cadeado enorme na porta que daria acesso às promessas de Deus para a sua vida. Olha o que diz em Jonas, capítulo 4, versículo 9. Mas Deus disse a Jonas: "Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta?" Respondeu ele: "Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer." Jonas continua discutindo com Deus e pede a morte pela terceira vez em um capítulo. Repare que não estamos falando de um inimigo de Deus. Estamos falando de um profeta, um escolhido por Deus. Olha o que diz nos versículos 10 e 11. Mas o Senhor disse: "Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu." Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aqui, Deus deixa claro para Jonas. Como é que ele pôde perdoar a raiva de Jonas e matar as pessoas de Nínive? Deus sabia o porquê aquela cidade tinha se tornado uma cidade má. Nínive era uma cidade que vinha cometendo atrocidades e as impurezas que lá aconteciam tinham chegado até o Senhor. Então Deus mandou Jonas avisar sobre a condenação daquela cidade. Um dos grandes atributos de Deus é a misericórdia. Deus é tão misericordioso que antes da condenação ele faz um filtro. Ele olha o seu passado, coisa que o ser humano não vê. Ele olha as tuas motivações, coisa que o ser humano não vê. Ele olha o teu coração, coisa que o ser humano não vê. Ele entende o porquê que você está cometendo aqueles erros, coisa que o ser humano não quer saber. Analisando isso, Deus entende que a ignorância feriu aquele povo. Então não havia que castigar um povo que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Se você identificar aquilo que está travando o seu futuro hoje, você dará um grande passo rumo à sua cura, porque a dor não vai ser mais uma opção para você. Deus é especialista em usar a dor a seu favor. Deus nunca desperdiça uma dor. Toda dor na Bíblia foi usada a favor de Deus. Deus usou a dor de José para colocar ele no trono. Deus usou a dor de Jó para fortalecer a fé dele. Quanto a Jó, não tem uma explicação do porquê Jó passou pelo que ele passou. Jó era um homem rico, bem-sucedido, bom e temente a Deus. Mas ele não entrou na Bíblia por causa disso. Ele só entrou na Bíblia porque ele superou a dor e venceu. Chegou o tempo que a dor, a dúvida, a ignorância e o desequilíbrio emocional não vão mais travar o nosso futuro. A quinta trava: estar no mesmo barco com a pessoa errada. Quem está no barco com a pessoa errada, quem está no lugar com a pessoa errada, irá afundar junto.
Tome cuidado com o barco que você entra, porque ele pode não chegar no futuro. Ele pode não chegar no destino final, porque você pode estar com pessoas erradas dentro dele. Em qualquer lugar que você entre, certifique-se se ali não tem nenhuma pessoa que vai travar o seu futuro, porque as coisas vão se agitar, o barco vai balançar por um problema que muitas vezes não é seu, mas você entrou nele. Por vezes caminhamos no impulso da carne e na emoção e acabamos afundando junto com as pessoas com as quais escolhemos andar e não deveriam fazer parte do nosso destino. Identifique o que paralisa o seu futuro. Saiba separar as sementes boas e ruins, para que suas colheitas sejam somente colheitas boas. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Um futuro brilhante espera por você. Elimine os impeditivos e siga rumo ao melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitas pessoas que oram comigo agora encontram-se aprisionadas em suas dores, em sua dúvida, em sua ignorância, totalmente desequilibradas emocionalmente. E outras estão envolvidas com pessoas erradas que não cabem em seu futuro. Senhor, que essa mensagem seja um despertar na vida de cada um deles, Pai. Que o seu Santo Espírito alerte essas vidas, para que eles saibam verdadeiramente que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai valer a pena. Em 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que palavra poderosíssima! Em outras traduções diz: peso eterno de glória incomensurável. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tribulação que você está passando hoje é leve, por pior que possa parecer, comparando com a glória sem medidas que está por vir. Demais, não é? Paulo é um grande exemplo para nós. Ele enfrentou sofrimentos, aflições e angústia ao pregar o Evangelho. Mas sabia que um dia isso terminaria e que ele obteria o descanso e as recompensas de Deus. Quando enfrentamos grandes dificuldades, é fácil enfocarmos a dor em vez de nossa meta final. Da mesma maneira que os atletas se concentram na linha de chegada e ignoram o seu desconforto, nós também devemos enfocar a recompensa por nossa fé e a alegria que dura para sempre. Não importa o que nos aconteça nesta vida, temos a garantia da vida eterna, quando todo o sofrimento terminará e toda a tristeza desaparecerá. É fácil desfalecer e desistir. Todos nós enfrentamos problemas em nossos relacionamentos ou em nosso trabalho que nos levam a pensar em parar. Em vez de desistir, ao ser alcançado pela perseguição, Paulo concentrou-se em sua força interior, que vinha do Espírito Santo. Não deixe que a fadiga, a dor ou a crítica lhe forcem a abandonar a obra de Deus. Renove seu compromisso de servir a Cristo. Não abandone sua recompensa eterna por causa da intensidade da dor que você está sentindo hoje.
É a sua fraqueza que permite que o poder da ressurreição de Cristo lhe fortaleça a cada momento. Nossas dificuldades não devem diminuir a nossa fé, nem nos desiludir. Devemos perceber que existe um propósito em nosso sofrimento. Os problemas e as limitações humanas têm vários benefícios. Primeiro, lembram o sofrimento de Cristo por nós. Segundo, afastam o orgulho. Terceiro, levam-nos a olhar além desta vida. Quarto, dão oportunidades para provar nossa fé aos outros. Quinto, dão a Deus a oportunidade de demonstrar o seu poder. Veja as suas dificuldades como oportunidades. Em 1 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nossa maior esperança, quando estamos experimentando uma enfermidade terrível, perseguição ou dor, é a certeza de que esta vida não é tudo o que há. Existe vida após a morte. Saber que viveremos para sempre com Deus em um lugar sem pecado e sofrimento pode nos ajudar a viver acima da dor que enfrentamos nesta vida. Ore comigo assim: Senhor, me renovo dia após dia, mesmo que exteriormente as circunstâncias não sejam favoráveis. Entendo, Pai, que as tribulações que vivo hoje são pequenas, perto das medidas de bênçãos que virão. Me mantenho firme e forte. Me concentro, Senhor, na força que está em mim, através da ação do Espírito Santo. Renovo o meu compromisso de seguir a Jesus Cristo. Entendo que o Senhor se manifesta na minha fraqueza. Quanto mais fraco, mais forte serei através da sua graça. Entendo que existe um propósito em todo esse sofrimento. Continuarei a lutar o bom combate até o final e buscarei com todas as minhas forças a oportunidade de viver a eternidade, onde não haverão mais dores e sofrimentos. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja honesto com Deus e receba misericórdia. No Salmo 26, versículos 6 e 7 diz: lavo as mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Cada manhã precisamos estar limpos para nos aproximarmos de Deus. Se há algo de errado entre nós e Deus, quando tentarmos orar e entrar na presença dele, isso nos impedirá até que lidemos honestamente com o assunto. Deus quer que confessemos nossas falhas. Não gostamos de lidar com a nossa própria carne. Isso causa desconforto, mas precisamos fazê-lo. A maioria de nós gosta de dar desculpas, mas desculpas nos mantêm no engano. Uma desculpa é uma justificativa recheada com uma mentira. Em João 8,32 diz que a verdade nos libertará. Honestidade com Deus nos tornará livres para desfrutarmos uma vida maravilhosa. Um grande exemplo de desculpas e falta de honestidade foi o povo israelita na ocasião da sua libertação da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Eles não zelaram para a aliança que tinham com Deus. No livro de Salmos 25:10 diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos.
Os israelitas ficaram no deserto porque não entendiam que os seus pecados eram a causa de seus próprios problemas. Eles acusaram a Moisés, a Deus e a tudo mais por seus sofrimentos. Eles se recusaram a assumir a responsabilidade por seus pecados, e sua indisposição em se arrepender os impediu de entrar na terra da promessa. Quando você falar com Deus, certifique-se de que pediu perdão. Em 1 João 1:9 diz: se nós admitirmos que temos pecado e confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Arrependa-se pela manhã para desfrutar a misericórdia, o perdão e o amor de Deus durante todo o seu dia. Ore comigo assim: Senhor amado, nesse dia entro em sua presença para pedir perdão dos meus pecados, os conscientes e os inconscientes. Revela meu pecado, Senhor. Quero entrar na sua presença limpo. Não quero nada de oculto, Pai, em nosso relacionamento. Desejo a cada dia ganhar a sua confiança como filho e criar mais intimidade contigo. Sei que sou falho, mas buscarei a cada dia fazer a sua vontade e ser um filho obediente. Desfruto, Senhor, da sua misericórdia, do seu amor e do seu perdão. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba as dádivas de Deus e abunde em graça. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Que vantagem há em termos um copo com água se não pudermos bebê-lo? Nossa sede não será saciada até que o façamos. Jesus disse em João 7,37: se alguém está com sede, venha a mim e beba. Ele disse que se tivermos qualquer tipo de necessidade, teremos de lhe pedir o que queremos, e então o receberemos. As boas coisas de Deus estão disponíveis para aqueles que simplesmente se rendem a Ele e aceitam suas bênçãos e sua misericórdia. As pessoas pedem perdão a Deus, mas se esquecem de dizer: recebo o perdão agora mesmo, creio que estou perdoado. A misericórdia é um dom gratuito. Você não consegue obtê-la por meio das suas realizações. Não pode merecê-la e nem comprá-la. A única coisa que você pode fazer é recebê-la. Apenas humilhe-se e aceite o perdão de Deus. O desejo do Senhor é que nos abundemos em sua graça. Em 2 Coríntios 9:8 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Obter é conquistar algo por meio de luta e esforço. Mas a palavra receber significa agir como receptáculo e simplesmente apropriar-se do que é oferecido. Podemos receber misericórdia, graça, força, perdão e amor de Deus. Este é um novo dia e a misericórdia de Deus é renovada a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Podemos ter um começo novo em folha hoje. Permita que a misericórdia de Deus o fortaleça e o cure antes de começar a sua rotina. Receba seu poder curador e deixe sua graça operar em você. Hoje pode ser um dia vivido de forma fácil, se você depender da graça de Deus para fazer o que Ele o chamou para fazer. Ore comigo assim:
Tenho sede de ti, Senhor, e a cada dia que passa, fico mais insaciável da sua presença. Minha vida, Pai, está muito conturbada. Meus relacionamentos estão destruídos, minha vida financeira falida e minhas emoções estão muito abaladas. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude na caminhada e me direcione em meus passos. Recebo a sua graça, sua misericórdia, sua força e seu amor no dia de hoje. Me coloco à sua disposição, Senhor, para que eu seja um veículo de graça na vida de todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Obrigado por tudo o que tens feito em minha vida, mesmo eu não sendo merecedor. Continuo firme e forte, perseverando, mesmo que minhas circunstâncias não sejam boas. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.